Se você, dia 1º de janeiro, pegar a sua Bíblia e sair lendo pelo menos 3 capítulos por dia, em um ano você lê a Bíblia. Isso significa que você vai entender tudo, verdade? Por isso que nós temos aqui a escola bíblica. Também, já quero antecipar aqui, quando eu estou preparando as aulas, eu estou prevendo possíveis perguntas, tá bom? Então, já estou aí antecipando algumas perguntas, eu estou colocando aqui. Nós temos uma aula expositiva, 50 minutos de aula por domingo, nós temos que ser um pouco mais objetivos. Porém, lembra aí alguma coisa no meio do caminho desse capítulo. Se você tiver alguma dúvida, levanta a mão, tá? Que a gente vai tentar tirar a sua dúvida, tá bom? É igual na escolinha do professor Raimundo. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. É o famoso somebody love, é isso? Isso. Bom, seguinte, Apocalipse capítulo 1, tem 20 versículos, eu quero ler com você. Tem uma imagem que vai marcar esse capítulo. A Bíblia diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes telares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita as 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Nós lemos então o capítulo 1
de Apocalipse. E uma coisa bem interessante, vou repetir. Se você quiser ler a Bíblia inteira em um ano, basta você ter assim a disciplina de ler 3 capítulos por dia. O problema é que alguns capítulos estão 50 versículos, 60 versículos. Então, aproveita o tempo, quando os capítulos forem menores, lê mais. E você mantendo uma média de 3 capítulos, você lê. O fato de você ler, como nós acabamos de ler, não significa que você vai compreender tudo e que Deus já vai revelar tudo para você. É necessário você ler, meditar, e aí sim Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Então, nosso desafio nesse primeiro semestre, talvez menos, primeiro trimestre, é nós estudarmos o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, tá bom? Aí, a ideia aí da nossa irmã Cleonice, que no final do ano passado falou, vamos estudar Apocalipse? Vamos embora. Bom, revelação. O livro começa assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Olha só o reino se revelando. E é muito interessante, eu vou explicar isso para vocês, detalhe por detalhe, que a palavra Apocalipse, revelação, é o livro que começa com a própria palavra. Então, Apocalipse vem do grego, revelação. Eu sei que muitos de vocês acabam entendendo assim, por que grego, né? Por que latim? E segura um pouquinho aí que você vai entender o porquê, tá bom? Mas está aí. Ok. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Jesus vai revelar algo, é fantástico. E que Deus deu para ele, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Não é fantástico isso? Eu quero que você entenda uma coisa, que Jesus, ele quer retirar das pessoas, vamos pensar assim, há 2000 anos atrás, o que está acontecendo aí, Zé? Por causa do ar-condicionado. Ele quer, olha que lindo, ele quer retirar de você aquela imagem dele na cruz, dando dó, não. E ele já se revela. Ó, estou aqui, cara. Vamos. E é importante você entender isso. Jesus está vivo. E ele quer se revelar para você. Ele se revelou de uma maneira geral aqui. Olha, vem cá, Pedrão. Vem cá, Joãozão. Vem cá, João, vou conversar com você. Só sobrou você, hein? O resto do time já era. Vou explicar para vocês. Aí o João está lá, finalzinho da vida, mais de 59, muito mais, está lá, né? E aí ele está lá na ilha, preso, e já a gente fala por quê. Mas eu queria falar isso para você. E já começa assim o livro. Ei, Jesus está vivo. E Ele é o Senhor da história. Ele permite que aconteça tudo isso aí, porque Ele não quer robôs. Mas Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe tudo. E é fantástico. Você vai ver quando chegar lá nos capítulos 12, 13, o que esse livro já revela e as coisas que estão acontecendo. Fantástico, fantástico. Então, isso tem que te dar, tem que trazer para você uma certa segurança. Olha, eu sei em quem eu tenho crido. Está difícil passar por algumas situações. Estou me sentindo sozinho. Mas Jesus fala, ei, eu vou te mostrar. Você é meu servo? Eu vou te mostrar, vem cá. Então, guardado as devidas proporções dessa revelação, né, que tem aqui já, eu acredito que lá no seu íntimo, lá no seu momento com Deus, no seu lugar secreto com Deus, Ele quer te revelar as coisas. Ele quer colocar no seu coração paz, segurança. Olha, eu estou com você. Acredite, pessoal. Você não tem que ser igual ao João. O João, 2000 anos atrás, ele se colocou à disposição de Deus. E Deus usou esse homem. E nós vamos aprender com esse homem. Então, assim, nesse momento, Deus fala, olha, eu quero falar com você. Eu quero revelar o que eu tenho para você, tá bom? Em pessoal, em particular. Mas aqui,
ele vai mostrar para o João e vai falar, João, ó, fala para a igreja, hein? Não é para você só isso aqui, não. Então, Jesus está vivo. Amém? Acredite nisso. Ele está ao seu lado e ele governa tudo. Ó, eu sei as coisas que vão acontecer. Bom, e ele, Jesus Cristo, ele envia por intermédio de um anjo, ele notifica ao seu servo João. O que é notificar? Por exemplo, muitos assaltos aí de celular, né, muitos furtos aí e tal, não chega ao conhecimento das autoridades, porque você não foi lá e registrou, não notificou. Então, entre aspas, né, quero desculpa, mas muitas vezes a polícia não está indo lá naquele local, não tem queixa, tem boato, não tem notificação, não tem registro. Então, eu quero que você entenda que Jesus, ele escolhe o João com um propósito. João, vem cá, ó, você, cara, é você que vai escrever, você vai notificar e vai compartilhar. E aí, eu penso sempre assim, o João, ele foi escolhido por Deus para um propósito. Ponto. E eu sou escolhido por Deus para um propósito, assim como cada um de vocês. E é um propósito ímpar, único. Coletivamente, nós temos que anunciar o evangelho. Como? Com exemplo, com prática. Aprender e viver. Mas tem algo mais. Tem lugares que é você que entra. Tem lugares que as pessoas vão ouvir só você. Tem coisas que as pessoas vão entender só se você explicar. Tem que ser você. Lembra do profeta Jonas? Tinha que ser ele lá em Nínive. Tinha que ser. Então, assim, Deus escolhe o João com um propósito, assim como escolheu você. Esse livro é profético e nós temos que entender esse paralelo. Então, João está lá onde? Está lá largado, já ele vai falar onde ele está. Jesus aparece para ele no momento. E ele fala assim, olha, e o qual, que é o João, atestou da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então é importante você entender que nós não devemos ficar acrescentando nada ao que está aí. Nós temos que entender o que significa aquilo, o que quis dizer. E aí, com sabedoria, o Espírito Santo vai nos dando direcionamento. 3 ou 4 coisinhas, você fala, mas é isso aqui, não é? Vamos fazer o seguinte, vamos entender os 3 pensamentos? Vamos entender o que as pessoas pensam, o que os estudiosos pensam a respeito disso? E aí, você segue uma linha. Combinado isso? Só para você entender. Mas, por enquanto, vocês vão ver que é bem tranquilo. Tem umas 3, 4 coisas, vai ter, não vai, 1000 anos, 10.000, o que é isso? Tribulação, não tem? Então, assim, é muito interessante nós caminharmos juntos. Então, o João, ele teve a fonte direta, Jesus Cristo, e ele não inventou nada. E esse é o segredo do cristianismo, sabia? Você não tem que inventar nada. O que acontece normalmente é que quando a pessoa, ele começa a trabalhar com pessoas que não buscam conhecimento, que não buscam instruções, então, para facilitar, talvez um erro, estou falando sério, ele muda a essência do evangelho. Ele não defende aquilo. Porque parece que falar do inferno, falar do pecado, parece que não afeta mais. Ou se você começa a falar muito, as pessoas vão embora da igreja. Vai para outra, que fala uma outra coisa. Não tem problema. Você vai entender que essa igreja, ela é de Jesus Cristo. E se ele for pregado aqui, ele enche aqui. Se a essência é Jesus Cristo, ele traz as pessoas que estão atrás da essência. Se não for, ele vai limpar. Ele vai limpar. Ele vai limpar. Não está aberta a discussão. Agora, se você agrupa um grupo de pessoas, se você agrupa, né, algumas pessoas que leem, que buscam, que leem, que ouvem, mas não guardam, não praticam, não executam,
você vai encontrar muito mais pessoas onde querem que Jesus seja o Salvador, mas não entende que Jesus, se é Salvador, tem que ser o Senhor. Que é único, assim, Jesus não se divide. Bom, nessa igreja aqui eu vou ser o Salvador, lá na outra eu vou ser o Senhor. Não. Se Jesus é o seu Senhor, logo Ele é o seu Salvador. Se Jesus é o seu Salvador, logo Ele não é o seu Senhor. E é difícil você entender isso. E o João, ele vai buscar direto na fonte. E a responsabilidade dele, falar direto com Jesus, de ver as coisas que Jesus mostrou para ele, ele fala, eu não vou mudar nenhuma vírgula aqui. E no final do livro ele fala, eu recomendo que você não acrescente nada, nem retire nada. Ele vai dizer isso lá no final do capítulo, do livro. É verdade, pessoal. E ele vai dizer isso em algumas cartas. Então, o João, ele está em algum lugar que ele não revelou ainda, está lá, e Jesus vai aparecer para ele. E vai fazer um convite para ele, e vai fazer uma recomendação. Então, está lá, o qual atestou a prova de Deus, que é o João, né, e o testemunho de Jesus Cristo contra tudo que ele viu. Ele viu. Ele viu. Viu o quê? Você vai ver. Tem uma música bonita, né? João viu milhares e milhares de anjos. Ninguém lembra isso aqui? Só tem novo aqui. Ajuda aí também, buscar umas antigas. Vamos buscar umas antigas. E aí, olha que lindo. Olha o que o João fala. São desabafos. Ele fala assim, cara, feliz é o homem. Feliz é a pessoa. Bem-aventurado, sabe? Feliz. Feliz é a pessoa. Feliz aqueles que leem. E aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita. E guardar, não é, eu guardo a minha Bíblia, chego em casa, guardo lá debaixo do travesseiro, pegar, olha como eu sou mentiroso. Esse mesmo João, ele escreve o Evangelho de João, ele escreve 3 cartas, quando ainda tinha uma certa liberdade, só que agora aí, ele está preso. Ele vai falar. E aí você vai ler uma carta de um presidiário. É muito louco. Vocês vão ver que interessante que é. Nós vamos ler tranquilamente, tá? Então, o João, ele fala assim, ei, seja feliz. Ei, seja feliz. Seja feliz. Leia, ouça e viva essa revelação. É lindo. Seja feliz. Como? Leia, ouça, pratique, entenda, viva em paz. Não, mas acontece que vai vir um líder, vai vir um anticristo, vai vir a besta, vai tudo lá para o lago do fogo. E acredite, eu vivo isso assim, por exemplo, eu faço tudo pelo meu filho. Porque o meu pai faz tudo por mim. Eu tenho um exemplo. Meu pai, Jesus, ele faz tudo por mim. Meu pai físico faleceu. Então, assim, é fantástico. Então, eu tenho um exemplo a seguir. E você também tem, tá bom? Então, olha só. O João fala assim, ele dá uma respirada. Ei, seja feliz, tá? Como, João? Leia, ouça, pratique. Amém? Bom, presta atenção. No versículo 4, ele fala assim, João, ele começa assim, aí ele fala, pessoal, João, vou escrever as 7 igrejas que se encontram na... Aí eu quero abrir um parênteses para você. Isso aqui é o mapa mundi aberto. Pega lá, corta uma bola no meio, transforma num retângulo e estica aqui. É muito interessante você entender o que eu vou falar agora. Quando ele fala em Ásia, está falando dessa parte aqui, ó, do mundo. E o detalhe importante, está vendo isso aqui, ó? As Américas não existiam. Elas ainda não foram reveladas. E é fantástico, estava tentando explicar melhor. A escrita, se você digitar grandes civilizações aí,
na sua inteligência artificial, você que está aí mexendo nela, o que você faz? Olha, inteligência, quais foram as grandes civilizações? Ele vai buscar as civilizações de 3.500 antes de Cristo. É fantástico isso, ele vai te dar. Pode pesquisar, está lá, curioso. Só que o que acontece? E esse pessoal daqui, só em 1500 depois de Cristo. Então, nós aqui, ó, nós ainda, aqui era tudo escuro aqui, ó. Só tinha esse pedaço aqui, ó, Europa, Ásia e África aqui, ó. Talvez Oceania. Só isso aqui existia. E quando você fala tribo, é índio mesmo. O cara não tinha, sabe que tinha luz? Tinha luz, tinha nada. Era escuridão à noite, aí veio o fogo, veio a escrita. E é importante você entender isso. Porque senão você fala assim, poxa, nós não temos nem 500 anos. Parece uma coisa idiota para você. Mas assim, Deus, Ele é o Senhor da história. Se você pegar a história aqui de 1500 anos, tem as grandes civilizações, nós vamos comentar alguns para você entender melhor. Por exemplo, ó, não é aula de história não, hein? Mas se você pegar isso aqui, ó, Cristo está aqui, ó. Ó, tá vendo isso aqui? 4.000 anos antes de Cristo, tem aqui, ó, a invenção da escrita. Tentaram se comunicar através da escrita. Mas aí cada tribo tinha o seu código, o seu idioma, ninguém entendia nada. Aí tem a evolução. O que acontece é que essa a idade antiguidade ou a idade antiga vai até a queda de Roma. Você fala, oh, queda de Roma? Como assim queda de Roma? Por isso que você tem que estudar o Antigo Testamento. Quando Deus, ele chama lá o Abrão, porque ele decidiu já, opa, peraí, ó, a comunidade está indo para tal lugar, hein? Então me buscando errado. Vamos fazer o seguinte, ó, aquele ali, ó, aquele tem um coração bom, é dele que eu vou fazer uma nação exemplo. Aí vem Abraão, Gênesis 12. As civilizações antes dele já existiam, China, tal, você vai ver. Mas em Abraão, começa em Gênesis 12, a ideia de Deus criar, selecionar um povo exemplo. Então, quando você começa a estudar a Gênesis, opa, está aqui, mas não era só ele, tinha um monte de gente. Um monte de povos. E aí começa a história. O que vai acontecer? Por isso que eu quero chegar até aqui, ó. Aqui, antes de chegar em Cristo, quais são as civilizações que você estuda na Bíblia, que está no livro da história? O Egito. Ninguém sabe como os caras construíram aquelas pirâmides, está lá. Aí tem os caras que falam que é ET, que veio e tal. ET é o cara que pensa nisso, mas enfim, está lá. Mas assim, você tem que ter mais fé para acreditar no cara do que, entendeu? Estou falando? Mas está lá, é teoria. Bom, aí do Egito, se você pega a Bíblia, que é a escrita dos judeus, que eles estão vivendo lá na Ásia, lá naquele lugar lá, o que acontece? Tem as potências, tem a Síria. Então, quando Jesus nasce, ele nasce aqui, ó, dentro dessa idade antiga. Aí Roma vai cair e veio para cá, mas aí você aprende na sua escola, tá bom? Eu queria mostrar para você que nós estamos estudando aí o Apocalipse, esse período aqui, ó, no primeiro século. O João está vivendo do nascimento de Cristo. Cristo morre com 33, certo? E o João, ele vai morrer no final do primeiro século. Por quê? Porque Roma era a grande potência, o grande império. E uma coisa bem linda aconteceu. Antes de Roma, eram os gregos. Antes dos gregos, os persas. Que é o livro de Esdras, Neemias, de Esther. Tem uns livros, né, que não estão no livro protestante, mas estão no livro católico, que é o primeiro e segundo Macabeus. Essa história existiu. Só que olha que lindo, quando os gregos eram uma grande potência, além de conquistar, eles queriam espalhar a grande inteligência deles. Eles queriam fazer o pessoal pensar. E eles foram lá, que história que é essa aqui? Deus é esse aí. Então eles pegam o Antigo Testamento e traduz para o grego, para depois do grego, né, traduzir em outras línguas.
E nessa primeira tradução dos judeus, não entrou esses livros. Por isso que eles não estão nos nossos livros lá. Então, assim, mas é bom ler? Lê por curiosidade. Mas, assim, não vai aumentar, nem diminuir a sua fé. É só fundo histórico. Existiram os macabeus. Por quê? Antes, lá em Roma, quando estavam os gregos lá, eles quiseram colocar um rei lá, que eles entraram no templo, né? Eles blasfemaram o templo lá, colocaram algumas coisas lá, então os judeus se revoltaram, os macabeus, que é Judas Macabeus, um dos líderes que tinha na época. E aí essa história, esses livros contam essa história. É legal pra caramba. Eu li em 10 minutos, no shopping esses dias lá. A gente estava comprando alguma coisa, aí peguei e abri uma Bíblia católica, olha que legal. É histórico, que existiu. A gente aprende isso na faculdade, tá bom? Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Porque está aqui. Isso aqui, teoricamente, você poderia conhecer no livro da história, da sua casa, um livro histórico. História de escola. Porque a Bíblia vai morrer aqui, no primeiro século. A Bíblia morre ali, os evangelhos. E tudo isso aqui, Jesus já sabia o que ia acontecer, mas aí é fantástico. Bom, volta para lá. E por que eu estou ali? O João, ele fala assim, olha, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. O João está falando. Quem é o João? Ele estava ali, um dos apóstolos. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, que lá ele falou que Deus compartilhou com Jesus, Jesus entregou através de um anjo para o João, e que o João ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever isso. E que quando você deixa de fazer alguma coisa por você, mas você Deus faz alguma coisa por intermédio de você, isso só acontece porque o Espírito Santo de Deus está te motivando, impulsionando. Então, quando ele fala 7 espíritos, o 7, eu gosto muito do 7, não tem como não gostar, porque ele dá a ideia de, olha, é algo completo. Você vai ver, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. Ó, é o seguinte, é algo completo, não precisa acrescentar mais nada. Então, quando ele fala de 7 espíritos, está se referindo ao Espírito Santo de Deus, que é a inspiração direto do trono de Deus no seu coração. E o Espírito Santo de Deus nos inspira a crer que Jesus está. E essa frase, Jesus está sendo, nós temos uma irmã aqui, a Ludmila, que essa semana ela mandou mensagem, Cícero, eu estava lendo alguma coisa sobre o significado do eu sou lá, de Moisés e tal, eu fiquei emocionada que eu descobri uma coisa. Eu falei, o que aconteceu? E ela falou assim, Deus ele é futuro, ele eu escrevi, ele está sendo? É. Quem é Deus? Deus é. É você que não sabe que ele é. Então, olha, da parte daquele que é, que era, que sempre será. Hebreus vai dizer isso. Então, não dá para negociar os princípios de Deus, porque Deus, ele não muda, ele é mutável. Não, mas isso aí é para 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, que costume. Não, homem é homem, homem é homem, homem é animal, homem é homem. Homem engana, mente, fala, homem deseja o mal do outro para achar que ele é melhor. O homem é isso. Quando o homem é inspirado por Deus, ele torce por você. Ele sorri com as suas vitórias. Entendeu? É mais fácil nós chorarmos do que você. Puxa, você conquistou, valeu, parabéns. O homem é assim. Porque a gente esquece que Deus está em mim, Deus está em você. Então ele fala, olha, tudo isso, graça e paz, tá legal? Daquele que era, que é e que há de ir, motivado pelo Espírito de Deus que está no trono. E ele fala assim, e não esqueça, o João está se apresentando, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis
Eu estava pensando como explicar isso para você. Alguém já ouviu dizer de falsa testemunha? Por exemplo, o nosso irmão Sandro aqui, há muito tempo atrás, a gente jogava bola num time, futebol de salão, time da família e tal. Jogava, ia por campeonato e tal. Estou só lembrando dos jogos. Aí aconteceu, uma vez nós fomos jogar, e nós fomos de carona com um colega nosso, veio na minha mente isso agora, o Marcelo, e ele estava descendo, um carro passou no sinal vermelho e bateu no carro. Estava eu e o Sandro junto. E o cara bateu, encostou, tal, vem para cá, vem para lá, trocou o telefone pela fé, né? Que vai consertar tudo. E aí o cara já contratou um advogado dizendo que o carro tinha passado no sinal vermelho. É do cara, do Marcelo, não dele. E tinha testemunha. Tinha testemunha. Fiel. Fiel. Então, eu estava pensando o seguinte: como explicar que Jesus é a fiel testemunha? Como explicar que Jesus é o primogênito dos mortos? Não, porque lá atrás o Elias ressuscitou um. Lá atrás Jesus ressuscitou Lázaro. Ei, mas eles morreram de novo. Jesus foi o único, primeiro e único, que morre sem pecados. E no lugar dos mortos, não pôde ficar o corpo dele. Não cabia. Porque ele chega lá, porque ele assinou um plano da salvação com Deus. Senhor, eu assino. Não, você vai sofrer, você vai morrer. Não vão te aceitar, vão falar mal, vão te caluniar, vão cuspir em você, vão te crucificar. Mas eu amo aquele povo. Eu amo ele. Eu vou. Assinatura com sangue. Jesus é fiel testemunha, ele estava presente no plano, ele ajudou a construir tudo. A gente vai ver depois. E ele morre, ressuscita. E ele é o soberano dos reis da terra. E a Bíblia vai dizer isso, alguns reis que conquistaram o mundo, né, com a permissão dele. Aqueles que não adoraram a Deus, que não... Olha que diferença isso, pessoal. E a gente tem muito cuidado com esses negócios. Parabéns, você foi bem, parabéns, você foi bem. Porque toda honra e glória, mas já é dele. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte, que Jesus, ele já sabia. Ele assinou, ele estava presente, ele quis. E ele morre e ressuscita. E quando ele ressuscita, todo o poder é dado a ele. É fantástico. E não tem jeito. Quando você tem as coisas, e você sabe que é por meio dele, e você precisa glorificá-lo. Você fala assim, se não fosse por Deus, você tem que ter essa consciência, que você só é porque Deus está sendo na sua vida. E essa é a diferença. Os reis que não deram glória a Deus, eles perderam o reinado. Nós vimos isso nos profetas. Por exemplo, Deus, em Isaías, nós estudamos, ele 150 anos antes do rei nascer, Deus já havia profetizado que o Ciro ia nascer, que o povo ia estar lá na Babilônia e que ele ia libertar o povo. É fantástico, é fantástico. E naquele tempo, o servo dele, o Ciro, persa, fala assim, Deus me incumbiu de libertar o povo para construir. Ele fala isso. Nabucodonosor antes, se você ler Daniel lá, ele fala assim, está vendo? Está no palácio, ele fala, olha, quem é melhor do que eu? Eu conquistei tudo. Sabe o que aconteceu com ele? Virou lobisomem. Está lá no Daniel capítulo 4, 5. Ele vai lá viver como bicho, até que a consciência dele seja retomada, ele fala, foi Deus. Aí ele volta à consciência. Então, o que esse versículo está dizendo é o seguinte, que Jesus, ele assinou o plano para nos salvar. Ele ressuscitou dos mortos para a vida eterna. E ele governa a história. E eu sei que parece ficção científica para muitos de vocês,
Mas quanto antes você conversar com Jesus, você vai se sentir melhor. Talvez você sofra menos, que não é tão fácil. Você vai passar pelo que tem que passar, mas você vai ter um grande aliado ao seu lado, que é Jesus Cristo, porque Ele é a grande testemunha. E aí, uma coisa que dói no coração é quando você não entende esse versículo, que Ele te ama. Ele fala, aquele que e pelo seu, nos libertou dos nossos, mas eu não estou preso. Vai ler lá o Evangelho de João de novo, lá no capítulo 6, que tem aquela discussão inútil com os judeus. Você é pecado, eu sou filho de Abraão, sai, não vai e tal. Não, o que é que vocês vivem pecando? Porque vocês não entendem. Mas eu sou livre, eu faço o que eu quero. Se você faz o que você é escravo do seu querer. Você não é livre. Você é escravo. E a gente não entende. Eu vou estudar a hora que eu quiser. Eu vou fazer a hora que eu quiser. Aí Deus falou assim, cara, eu queria tanto te ajudar, mas está difícil você... E aí esses dias eu fiz um teste com meus alunos, sexto ano, falando sério. Estão tudo agitado, agora não pode ver o celular mais, né? Tudo lá em... Como é que fala quando deixa a droga? Abstinência, né? E aí eu falo, pessoal, é o seguinte, pega a listinha aí, mas vamos descer, preparei lá para o pátio, vamos fazer lá embaixo no pátio. Mas peraí, calma. Levanta a mão direita. A outra direita. Levanta a mão esquerda. A outra esquerda, menina. Eu brinquei, né? Tá, põe a mão no seu nariz. Então vocês são normais. Então o que nós vamos fazer lá? Presta atenção então agora. Agora você vai pegar um lápis, uma borracha, o seu caderno. Eu estou te dando a folha, para a gente ganhar tempo, para não ter na lousa, para fazer lá embaixo. Você já vai copiando um exercício, montando e resolvendo. Beleza? Aí você desce. Professor, eu posso levar meu estojo? Posso levar caneta? Meia dúzia, copiou tudo, pode depois fazer. É lindo que Deus está permitindo ver, porque nós somos assim. É para fazer. Posso fazer dessa maneira? Não, é para fazer desta. Você vai atrasar o processo. Agora apaga tudo de novo. Faz o 1, faz o 2. E nós somos assim, espiritualmente falando. Nós achamos, estou com 59, sei tudo. Cada dia uma lição. Cada dia uma lição. É fantástico. E aí, por que eu estou falando isso? Nós precisamos entender a importância entender a importância de Jesus na cruz. Por quê? Qual o significado? O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Aí tem um salmo, o profeta vai dizer o seguinte na Revelação, que a espada foi cravada no crânio de uma abelha, de uma aranha, né, de uma caveira. Está escrito lá. Quer dizer, como assim? Aí você dá umas viajadas de vez em quando, porque a cruz não era uma cruz, era uma espada. No monte chamado Caveira. É como se, espiritualmente falando, a morte ali, o pecado foi vencido, o inimigo foi vencido. Só que isso aí já é uma viagem, né? Que o profeta teve. Ele teve uma visão e falou, nossa, estou tendo uma visão messiânica. É fantástico isso. Então, é como se Deus presenteasse essas pessoas que dedicaram a vida para servi-lo. Aí você pega alguns profetas que têm várias visões de Jesus Cristo e fala, nossa, obrigado. Ele está tendo. E aí compartilhou com a gente, tá bom? Então, nosso desafio é entender, nós como cristãos, qual a importância de Jesus na cruz. O que aconteceu ali? O que aconteceu com o sangue dele vertido na cruz? E ele vai falar, olha, aquele que nos ama, que se entregou por nós, que morreu, o sangue foi vertido na cruz para nos libertar do poder do pecado em nossas vidas. Agora você só erra porque você quer. Quando você entende que Jesus, olha, se você for por, ele vai falar, se você for por esse caminho, vai acontecer isso, beleza? Beleza.
tudo bem, aí você vai. Você vai. Por quê? Porque o nosso físico, o nosso eu está visível, que é emoção, que é sensação, que é prazer. E Deus fala, olha, fica comigo. Vai ter muito mais emoção. E em cada emoção será prazeroso, você vai sentir a presença de Deus, você vai ser feliz. Aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar alguém do seu lado, olha, ame-a. Mas como? Vou dar um exemplo. Como eu amei a igreja, mais ou menos assim. Dê sua vida por ela, no sentido, não é mais a sua felicidade importante, é a felicidade de quem eu coloquei ao seu lado. Se cada um pensar assim, poxa, eu preciso fazer ela feliz, poxa, eu preciso fazer ele feliz, os dois são felizes. E é isso que é amor. E ao mesmo tempo, vocês vão ver, na presença de Deus, é fantástico, tá bom? Eu casaria de novo com a mesma pessoa. Você entender isso. E se eu tivesse esperado mais, eu erraria menos. Mas a vida vai ensinando, tá bom? Só para você entender. Bom, é o seguinte, rapidamente. E uma parte mais importante, não vai dar para a gente continuar, desculpa. Mas olha que profundo. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Jesus, na cruz, o sangue nos liberta do pecado e nos constitui reino. O que é reino? E o que é sacerdote? Só para você entender, teve na história o período dos reinos, dos grandes impérios, que os países pagavam impostos para ter proteção, para não ser destruídos. Então, reino é isso, é reinar na terra. Olha, é ser notado. Opa, Roma. Opa, grego. Opa, Assíria. Opa, Babilônia. São os impérios, são os reinos. E Jesus, ele nos constituiu reino. Ou seja, ele quer reinar em você. Para que onde você estiver, reine o reino dele. Olha que loucura. E ele te dá agora o livre acesso a Deus, que os sacerdotes no Antigo Testamento, ele quer dizer, os sacerdotes, você levava as ofertas, entregava na mão do sacerdote, o sacerdote pegava, ia lá e oferecia a Deus. Quer dizer, o sacerdote intercedia você com Deus, ligava você a Deus. Fala, não, agora você tem livre acesso, você é sacerdote. E mais, eu vou reinar com você. Onde você estiver, você permite? Se falar que sim, nós vamos ser exemplo. Igual Abraão. Eu escolhi Abraão para ser uma grande nação. Você, sou eu. Eu quero reinar em você. É difícil você entender, eu entender. Por quê? É fé. Por você chutava o balde. E Jesus fala, não chuta, você vai machucar o dedo. Vai ter que comprar outro. Irai-vos, mas não pequei. Você pensa, você fala, quer saber? Jesus, amém, nesse sentido. É isso que Ele quer. Ele nos dá livre acesso a Deus e quer reinar em nós através de uma vida exemplar. Vocês estão entendendo o que significa isso? Como é profundo? E o João está só desabafando. Eu acho que foi olha, pessoal. Jesus falou, calma, João, calma, caramba, escreve devagar. Ele quis explicar Apocalipse em 10 versículos, 5. E ele fala assim, tudo bem. E quando você entender que tudo que você faz, falando dele, olha que loucura, vem dele, do reino, que o Espírito Santo te inspira. O Espírito Santo coloca em você alguma coisa, você fala, e ele recebe o que ele colocou em você. É ele falando para ele, por meio de você. É tudo por ele, para ele. É fantástico. E por quê? É a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E guarde isso, onde você estiver, fazendo o que você tiver que fazer, Jesus deve ser glorificado.
Assim você vai entender que as pessoas olham para você e falam, caramba, meu, que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue sendo um exemplo, que você continue sendo uma bênção. É muito importante você ouvir isso. Significa que você está deixando Deus agir através da sua vida, na sua vida. É fantástico, não é? Bom, enfim. E aí, uma coisa, um aviso. Olha, ele está apavorando todo mundo. Eis que vem com as... Versículo 7. E todo olho, até quantos os? Até lá, o povo judeu nesse sentido. Não é que ele vai voltar no tempo, não. Até o povo lá que os transpassaram, que os matou, né? Todo mundo vai ver, todo mundo. Todos, desde o início. Então é assim, não está aberta a discussão. Jesus voltará. Ele vai vir nas nuvens, vai tocar uma trombeta. E o João vai explicar passo a passo o que é. É fantástico esse livro. Aí, você vai ler, até o 7 mais ou menos, hein? Estamos no versículo 7. É claro que depois a gente vai acelerar um pouco mais, é importante você entender esse início. Não está aberta a discussão, Jesus está vivo. Ele quer reinar através da sua vida. Ele quer que você seja exemplo. Ele quer que o que você faça, ele seja glorificado. Pelos séculos dos séculos. Antes de Jesus, Deus conhecia o coração e as pessoas que morriam obedecendo a Deus iam para um lugar chamado lá, lugar dos mortos. É fantástico isso. Jesus vai lá, resgata essas pessoas, nós vamos ler depois, e já está lá, debaixo do altar de Deus. Então morreu hoje, glória a Deus, glória com Deus nesse sentido, tá bom? Ok, e aí, Jesus volta? Volta sim. Por quê? Porque está escrito. Porque o João escreveu, o João testemunhou, Jesus falou com ele. Está aí. Como vai acontecer? Nós vamos aprender juntos, está escrito, nós vamos ler, vamos meditar. Aí você pode entender, pode não entender, pode pensar e assim por diante, beleza? Bom, ele vai voltar. Na internet tem várias imagens legais, eu vou mostrar para vocês. Vai voltar, olha ele lá. Onde ele está agora? Está vivo. Ele apareceu para o João. Está vivo. Ele veio só dar as diretrizes, só fortalecer o Joãozinho que estava lá, só o pó da ilha de Patmos, preso, morrendo, coitado, triste. O último apóstolo a ser morto estava lá, preso. Preso por quê? E aí, eu te convido a estar na próxima aula. Pessoal, nós vamos assim, tá bom? Hoje a aula foi, olha, Jesus está vivo. Ele quer reinar no seu coração. Ele quer viver o seu... Olha que loucura. Você não faria isso? Viver os problemas dos outros? Você não faz isso. Tem um filme, é o Protetor. Uma hora ele está assim, daí ele está passando, aí os três assim, ele fala assim, olha, tem uma hora que ele fala assim, isso não é problema meu, não é problema meu, não é problema meu, isso não é problema meu, isso não é problema meu. Aí pronto. Aí ele vai lá, Jesus fala assim, você é problema meu, 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 você é problema meu. É o que eu falo para meus alunos, a partir de agora eu não quero saber o que você não aprendeu. A partir de agora você é problema meu. Eu vou te ensinar. E se precisar rever alguma coisa, eu faço a revisão. Mas é daqui para frente. Jesus está falando isso para você. Eu não quero saber o seu passado. Eu quero saber o seguinte, vamos reinar? Eu estou vivo. Eu quero reinar com você. Onde você estiver. Eu quero que você seja um reino. Como assim? Eu quero reinar com você. Mas como reinar? Eu quero que você seja exemplo. Mas como que eu faço? Aprende comigo. Lê o Evangelho. Olha o que eu fiz. Olha os profetas. Olha os discípulos. Olha o que eles fizeram. Vamos ler. Vamos estudar. Por quê? Porque um dia eu vou voltar para buscar a minha igreja. E ele vai explicar isso. E na próxima aula a gente continua, tá bom? E onde ele está? Por que eu estou falando isso? Por isso que é importante. Onde ele está? Porque todas as tribos, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu não quero me lamentar. O que ele está dizendo, que
todas as tribos, tem gente que vai se lamentar por não ter acreditado que ele está vivo, que ele voltará, que ele é o Senhor da história. E ele vai deixar dicas. Não estou dizendo, olha, vai voltar agora que tem um presidente lá, meio maluco, que está dominando. Não sei. Que volte. Você tem que estar em paz. Não, mas o meu amigo vai para o inferno. Então, seja exemplo para ele. Olha, vem cá. Seja exemplo. Para ele entender, por que você não faz? Por que você não usa? Por que você não faz aquilo? Porque Jesus está reinando em mim. E tudo que eu faço, eu tenho que glorificá-lo. E eu estou aprendendo. E nós temos que aprender todo dia. O dia que você achar que sabe tudo, já era. Então, Jesus, eu falo assim, olha, eu não quero que você se lamente, tá bom? Mas olha, eu venho. Amém? Ele fala, amém, que assim seja. Então, hoje eu vou parar aqui, tá bom? Porque assim, ó, essas cenas que eu estou mostrando para você, nós vamos rever depois. Obrigado pela sua participação. Próximo domingo nós vamos retomar aqui desse versículo, ainda no capítulo 1, tá bom? E nós vamos dar sequência, capítulo por capítulo. E se você quiser essas apresentações, essas aulas, por favor, envia o e-mail para o Fábio, pega com o Fábio ali atrás, ele manda para você, combinado? Aí você pode até baixar no celular e acompanhar, se você quiser, mexer na sua casa, tá bom? Na verdade, qual a diferença aqui? É a Bíblia e nós vamos comentando, vamos conversando. Combinado? Quer falar alguma coisa? Pessoal, só um minutinho, por favor. Domingo, 17 horas. Hoje é aniversário do Cícero, querido. Vamos cantar parabéns para ele? Vamos colocar em pé? Você pode... Vamos lá? Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado. A gente vai cantar depois. O novo por vir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns, Cícero. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus pela vida do Cícero. Depois a gente, a Raíssa é depois no final do culto. Como o irmão não vai poder estar aqui conosco, ele já justificou a ausência, ele vai ter que sair agora, até porque fizeram festa ontem e vão fazer festa hoje, né? Então tem que aproveitar, ontem foi a sogra, hoje é a mãe, né? Então isso não é todo dia que acontece, né? Sim. Então vamos agradecer, queridos, a Deus pela vida do irmão Cícero. Pai, nós te agradecemos pela existência do irmão Cícero, ele que tem sido presente do Senhor na vida desta igreja, que a tua graça continue sustentando esta vida, dando a ele sabedoria, discernimento, frente a todas as dificuldades da vida, até porque todos os dias elas batem às nossas portas, e a gente precisa ter muito sabedoria do alto, para saber enfrentar com a tua bênção. Portanto, abençoe o teu servo, alegre o coração do Cícero, que nesse tempo lá com a mamãe, com todas aquelas pessoas que estarão ali, que o amam, possam, ó Deus, alegrar o coração do teu servo, e que ele possa, ó Deus, agora nesse novo ciclo da vida que o Senhor está concedendo, ser muito mais fiel ao Senhor, possa alegrar muito mais ao teu coração, e faça dele, ó Deus, um servo segundo o teu coração, um pai segundo o teu coração, um marido segundo o teu coração, um trabalhador ou um professor segundo o teu coração, um aniversariante segundo o teu coração. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Parabéns. 5.9, o Cícero, 5.9.